A força da fé com Glacos. Mensagem do livro Arena Cristã. Psicofonia recebida pela médium Shirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré. Interpretada por Marta Guimarães. Música executada pela violinista Maria Clara Mesquita e pelo violonista Eric Castanho. Exemplo de fé. Ele se chamava Abel. Ganhara como herança um pedaço de terra e resolveu que nele plantaria alguns pés de uva para fazer um pequeno vinhedo. Preparou a terra seca e ingrata, cheio de esperança. Do poço que havia no fundo da casa, dizia com alegria para a mulher: a água que nos serve também matará a sede dos nossos vinhedos, e eles nos darão muitos frutos. Os vizinhos observavam aquele homem cheio de esperança. Naquela terra há nada a dar, uma terra estéril, inóspita, mas Abel estava decidido que daquele solo ele tiraria alguma coisa. E os pés de uva começaram a crescer folhas pequenas, verdes, e ele, cheios de sonho, esperando. E foram crescendo, crescendo, mesmo quando já haviam vastas folhas. O cuidado dele era permanente em regar cada pé, até com a água que sobrava da higiene da própria casa, para que a água limpa suprisse as necessidades de todos, quando ele, Abel, viu com alegria despontar o primeiro cacho de uva. A alegria dele foi tanta que ele correu para dentro de casa a gritar à mulher: venha ver o primeiro cacho de uva. Olhando todos os pés, só um pé dera uva, e com que alegria ele apalpou aqueles primeiros frutos nascentes. E os vizinhos riam. Imagina tanto barulho por causa de um cacho de uva. Os outros pés estão todos sem frutos. E ele a fazer tanto barulho por tão pouco. Mas ele não se importava. E naquela noite, conversando com a esposa e os filhos em torno dele, falava: já pensaram quando todos os pés estiverem carregados de cachos de uva, pesados, maduros, doces? Os primeiros serão para nós, os outros vamos levar para o mercado. É bem pouco, mas junto com aquilo que plantarmos, pelo menos teremos a alegria de comer alguns frutos. E os vizinhos riam, zombavam, e Abel, o grande sonhador, mas sonhador com os pés no chão, bem firmes, abraçava os seus pés de uva, esperando com alegria que todos eles pudessem retribuir o carinho, retribuir os cuidados, o zelo, o amor. E eis que veio uma tempestade violenta de vento, só de vento, sem água, para aplacar a poeira daquele solo tão estéril. Um vento fortíssimo, que varreu o deserto, que quebrou folhas e folhas, mas que do vinhedo de Abel só jogou no chão o cacho de uva tão pequeno, tão nascente. Depois do vento passar, a mulher falou para Abel: você vai ter que esperar muito ainda, porque a tempestade passou e derrubou o único cacho que havia. Ah, mulher, não importa. Vai chegar o dia em que todas essas árvores estarão repletas de muitos cachos. A gente não pode perder a esperança e a alegria. Deus foi bom porque deixou de pé todos os pés. Grande foi o estrago na vizinhança. Nós perdemos tão somente
um cacho de uva. Todos os pés estão aí para dar muitos outros cachos. Vamos esperar pelo Senhor. E eles esperaram, mas ele foi refreando um pouco o seu entusiasmo, na expectativa de que houvesse uma resposta para os seus anseios, com prudência, sem muito alarido. E quando ele menos esperava, dezenas de cachos de uva estavam a brotar no mesmo instante. E não demorou muito, todo o vinhedo resplandecia com suculentos frutos a oferecer de retorno para as mãos calejadas de Abel a textura suave dos frutos belos sazonados. Os vizinhos calaram-se. Abel, junto com a família, alegrou-se com os frutos colhidos e depois, com o cesto cuidadosamente bem arrumado, levou para o mercado belos cachos que foram vendidos. Na verdade, para aquele homem trabalhador e fiel aos seus objetivos, um cacho de uva perdido era muito pouco para quem tinha tanto e tanto para colher. Representava uma coisa muito íntima, uma tempestade passar e jogar no chão os seus sonhos, suas alegrias, sua confiança, porque depois de muitas e muitas outras, foram as respostas para o seu coração, para os seus anseios, para a recompensa do trabalho, do dia a dia, da sua espera de todas as noites. Assim somos todos nós. Possuímos um solo para semear. Nele podemos plantar o que quisermos. Muitos plantam vinhedos, outros preferem urzes, uns transformam o solo de inóspito em produtivo, outros preferem deixá-lo sem nenhuma plantação. A verdade é que aqueles que trabalharem como Abel trabalhou, prontos para as dificuldades, mas preparados para a colheita, com objetivo bem determinado, com esperança nunca desfalecente, com a alegria sensata daquele que trabalha sem cessar, terá certamente sua recompensa. Muitas serão as vezes em que nos depararemos com criaturas que irão nos colocar diante do impasse, avançar ou recuar. Mas uma coisa é certa: uma árvore cheia de folhas é uma árvore cheia de folhas. Uma árvore cheia de folhas e frutos é uma árvore cheia de folhas e frutos. É uma árvore, portanto, produtiva. Um cacho de uva no chão, levado pela tempestade, não representa nada. Não chega a ser alimento, não chega a ser alegria, nem proteção, nem recurso. É apenas um sonho que caiu e que ficou esquecido.